Olá, pessoa linda, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Mais Story. Hoje nós vamos estar falando sobre preconceito amarelo. Nossa aula de História Afro-Brasileira, especialmente para os meus queridos alunos. Alguns não sabiam o que era. E você, sabe o que é? Se não, fica comigo. Bem-vindos ao canal Mais Story, sou a professora Franci Lúcia, que também está dando uma aula sobre história afro-brasileira e assuntos relacionados à nossa convivência, à nossa diversidade. Hoje o assunto é preconceito amarelo. Será que o brasileiro ele é vítima ou ele causa vítimas desse preconceito? Vamos ver comigo se isso é verdade. Já te convido a se inscrever, deixar seu like, compartilhar este canal para poder prestigiar o nosso trabalho. Obrigado pelos que até aqui estão nos ajudando, estão ligadinhos conosco. Mas vamos lá, o que é preconceito amarelo? Esse tema foi colocado por meus alunos como algo desconhecido. Já conhecíamos o que é o preconceito etário, racial, de gênero, já ouvimos falar no preconceito linguístico. E o preconceito amarelo? Bem certo, precisamos entender que a pandemia da Covid-19 ela intensificou o preconceito de asiáticos amarelos, principalmente com frases que são tidas como algo que rotula, como colocarei a minha máscara porque esse daí tem cara de coronavírus, Ou essa discriminação, ela reflete muito bem a associação da Covid-19 à China com governantes brasileiros. Isso a gente precisa ver que manifesta também os estereótipos que ainda são colocados, mas são bem antigos, que não é de agora, são usados como matéria-prima para esse racismo que atualmente está entre os povos asiáticos. Na imigração japonesa, estes eram considerados um povo que não se misturava comparado com um elemento químico que a gente conhece como enxofre. Isso naquela época, E hoje em dia isso se aflorou principalmente devido ao coronavírus. Contribui fatos como esse para que os descendentes ainda sejam descendentes japoneses ou asiáticos, de uma forma geral, ainda não sejam considerados como brasileiros. Infelizmente, são as maiores vítimas do preconceito amarelo. E aí nós temos como preconceito de gênero, racial, etário, linguístico, até o religioso, como algo que parece que é algo comum, mas infelizmente não é apenas na ficção ou entre os famosos que isso acontece. Frases como, para entrar na USP tem que matar um japonês, ou se tem um japa na sala já pode desistir da vaga, Isso dizendo também, claro, olhos puxados, Só tem olho puxado nos cursos de exatas. Esse tipo de frase era comum anos atrás, sem falar nos termos pejorativos que ainda se coloca para com os povos asiáticos, xingling ou chapinha, para designar qualquer tipo de povo asiático, colocando todos como um povo único, como homogêneo, como um rótulo, como algo que não tem as suas diferenças. Porque tanto personagens da ficção, da Malhação, como a Tina, que existia na Malhação, existiam outros personagens e outras pessoas comuns que são vítimas desse tipo de rótulos, desse tipo de estereótipo, Que tanto elas sofriam no personagem que tinha na Malhação, passando todo tipo de chamado, o preconceito amarelo também acontece com outras pessoas. E é sobre isso que a gente precisa notar. Os mitos que se tem das três raças, que o brasileiro só conhece isso nas aulas de história, nós somos formados por brancos, indígenas, claro que somos em grande maioria, brancos, europeus, indígenas e negros, não leva em consideração que também tivemos muita imigração japonesa. Não devemos desconsiderar a grande contribuição que esse povo faz e ficar estereotipando. E, na verdade, o que vem a ser estereótipo, O que é estereotipar? Pegar uma característica que um grupo tem, que não é propriamente uma mentira, e usar para representar todos os seus integrantes. Na verdade, na prática, reduz os descendentes das culturas asiáticas, amarelos, a uma mesma coisa, negando que haja sim a sua diversidade. Isso vai desumanizando, isso vai rotulando, vai mistificando a pessoa do asiático.
essa simplificação ela passa a ser entendida então como uma verdade, fato que não é questionado. Então é utilizado como instrumento, sim, para o racismo e para a discriminação que acontece entre as pessoas. Assim como existe a rotulação para pessoas gordas, né, que dá a gordofobia, ou pessoas magras, por serem magras, rotulam como magrela, ou inteligentes, colocam como nerds, né, branquelo, pessoa de baixa estatura, rotulam como baixinho, como se essa diversidade não nos favorecesse. Ou alguém que não gosta de futebol, chamar a perna de pau e chamar de japa todos os asiáticos. E isso aí é o que mais está causando o que a gente percebe, não só pelo xingamento ou pela fala, mas principalmente a questão dos direitos do cidadão, né? A gente precisa ver que todos são merecedores de situações, de condições para entrar na sociedade, né? E que esse mito das três raças precisa de ser desmistificado, que precisamos sim valorizar as pessoas que foram milhares, mais ou menos, desde o ano de 1908, quando iniciou a imigração japonesa, que foi favorecida para que fosse embranquecido o nosso povo brasileiro, assim como italianos vieram, alemães vieram, japoneses vieram em um navio Casaco Muto, né, que esse navio foi o que trouxe várias dessas famílias para formar e contribuir. E é inegável a contribuição que os asiáticos têm, não só do Japão, quanto também coreanos, quanto também chineses, que estavam vindo e contribuindo com o nosso país. Então, no caso do preconceito amarelo, nós estamos falando principalmente ou exclusivamente do julgamento preconcebido, que a gente precisa dar um basta. Tem que parar esses julgamentos preconcebidos, que envolvem tantos atos de agressões físicas, né, quanto atos de agressões mentais que fazem com que a pessoa se sinta inferior ou queira se situar como superior sempre, né? Pessoas nascidas ou com ascendência de países asiáticos. As raízes asiáticas do nosso país não são poucas, né? No país nós vivemos nosso país vive uma maior colônia de japoneses fora do Japão. E a imigração desses japoneses por aqui ela teve início, principalmente, como eu falei, no ano de 1908, né, com o navio japonês Casaco Maru, e desembarcaram no Porto de Santos, em São Paulo. E basta que a gente observe que, já que eles contribuíram tanto, o racismo aqui não convém falar, não convém mencionar, assim como para com o negro, para com o povo nenhum. Foram mais de 50 dias de viagem, trouxeram cerca de 165 famílias para trabalhar aqui nos cafezais de São Paulo e iniciou, com o marco inicial, foi um fluxo de imigração maior, assim como existe ainda hoje o fluxo que marca a globalização no mundo. Não apenas os japoneses, ou coreanos, ou chineses estão acometidos, ou sofrem, ou levam atrás o coronavírus, né? E assim como vivemos num país globalizado, é preciso que a gente também possa atentar para a vacinação, que não deve ser dada só a um grupo ou a um país, porque essa globalização principalmente acontece hoje e nós não podemos permitir que esse tipo de pensamento ainda esteja circulando dentro da nossa sociedade, principalmente marcada por grandes fluxos de pessoas. Aqui no Brasil nós temos São Paulo como um marco, como um local onde tem infinitas culturas, uma grande metrópole que tem grandes contribuições, grandes bairros japoneses, alemães, que contribuem com a sua cultura. Desta forma, que no Brasil, tal racismo ele vai se manifestar principalmente com a xenofobia. Infelizmente, descendentes ainda são vistos como estrangeiros, descendentes japoneses vistos como estrangeiros, pessoas que desconhecem a sua nacionalidade ou não são reconhecidos como brasileiros, simplesmente por terem as feições de asiáticos. Então, eles ainda são vistos como estrangeiros. Outra forma de racismo que a gente percebe que afeta muito aos asiáticos é o recreativo, abre aspas. Se é que podemos dizer que existem formas, existem
a alegria ou recreação em praticar o racismo. Mas, infelizmente, o brasileiro ele gosta de fazer muita piada com as características ou com os defeitos ou com a diversidade que nós temos. Tanto essas piadas quanto esse racismo recreativo de dizer pastel de frango ou então abre o olho japonês, outras situações como essa são denunciadas muito em vários grupos que estão contra esse tipo de preconceito. Dentre eles, nós vamos estar analisando um coletivo de humor chamado de Yu Bambu, que vai colocar algumas situações do dia a dia da qual os asiáticos sofrem. Vamos estar dando uma olhadinha. Então, que você é? Japonês, chinês ou coreano? Vocês comem de palitinho nessa casa? Vocês são irmãs? Quantos anos você tem? Vai. Abre o olho, japonês. 18. Como fala filho da puta em japonês? Você é mestiço, não é? Quem que é oriental lá? Seu pai ou sua mãe? 27. Você é sensei, nisei ou não sei? Pra você ter essa barba aí, seu pai deve ser bem peludo, né? Você só namora japonês? 32. Pra uma oriental você tem um corpão, hein? Ah, não, mas isso é um elogio. Seus pais são rígidos? Mas você nasceu aqui no Brasil. Ô, Japa, Por que você só anda com orientais? Por que você nunca anda com orientais? Você é o japonês mais brasileiro que eu conheço. 14. Você consegue diferenciar, assim, se é o tipo de orientais, né? Se é japonês, se é chinês, coreano. nossa, vocês são um casal japonês muito fofo. Você sabe o que significa isso aqui? Você já comeu cachorro? Eu tenho um amigo chinês, acho que você deve conhecer ele. Nossa, eu sempre quis ter cabelo de japonesa. Vocês falam português em casa, né? Porque a sua mãe é brasileira. É permanente isso aqui? E quando vocês comem lá na casa de você usa palitinho sempre? Até pra tomar sopa? Sabe que pra passar na luz o pessoal matar um japonês, né? Esse tipo de colocação que a gente precisa notar. O que é, na verdade, esse preconceito amarelo, né? Essas características só por conta do fenotipo da pessoa, só porque ela não é reconhecida na sua etnia própria. Isso é preconceito amarelo. Notar de uma forma única, homogênea, que o asiático é dócil, é submisso, é inteligente, é sério, né? Honesto, é nerd. É chamada minoria modelo, que a gente escuta falar. Por conta dessa, abre aspas, minoria modelo, fazendo-se presente em várias frases, como nós já notamos em alguns vídeos que estão espalhados por aí, frases que mate o japonês para entrar na universidade, ou então o estereótipo de minoria modelo não pode ser considerado positivo, baseado nisso, porque é uma minoria e é modelo, isso dá a ideia de que seja bom, que se deveria copiar, e na verdade não é positivo. Esses estereótipos só seria positivo se fosse comparado a outros grupos, né? Para legitimar outros racismos, principalmente contra negros. Como se sabe, o branco ele quer só justificar o fato do negro não conseguir uma certa colocação no emprego ou numa faculdade. Como se o branco dissesse, se essa minoria aqui consegue, por que você não consegue? Então, essa é a minoria que eu gosto, né? São frases como essa que mostram que aquele mito da meritocracia não funciona. Porque será se esse asiático tem as mesmas condições que o negro tem ou teve durante a sua jornada para chegar na universidade ou para chegar na condição ou no emprego que tenha, né? Ela vai desconsiderar totalmente a herança infeliz que foi deixada pela escravidão de mais ou quase 400 anos. Nós estamos pouco mais de 133 anos de fim da escravidão no nosso país. Então, é preciso que a gente atente para isso, né? Que eles não têm as mesmas condições, porém também não gostam de ser rotulados como minoria privilegiada e não sejam reconhecidas só por serem brancos, e sim também por serem de descendência asiática e terem a etnia amarela. Até na forma de colocar na sua documentação, né? Como se identifica, como a sua identidade. Dessa forma, o preconceito pode muitas vezes ser comparado, ser até justificado ou igualado a racismo. E a gente precisa destacar que existe diferença
entre um ato de preconceito e um ato de racismo, da qual a gente, todas as situações, tanto preconceito quanto racismo, precisam ser dados um basta. Muitas vezes esses dois fatos, esses dois nomes, essas duas ações, eles andam juntos, andam de mãos dadas, mas é preciso que a gente identifique e distinga essas lutas, né? Essas lutas que precisam ser diferenciadas. Quando se fala no racismo, que no nosso país é crime, em todo lugar deveria ser, né? Quando se fala em racismo, se fala também numa linha de pensamento que dá a ideia de raça superior ou uma raça inferior. E aí a gente recorda o que aconteceu, né, no pleno século XX, 1939, na Europa em si, colocava-se em evidência a raça superior ariana, caucasiana, como aquela modelo, estilo padrão que todos deveriam seguir, até então aceita, até pela ciência colocada como se fosse a verdadeira, fato que é injustificável. Hoje não se tolera mais dizer que entre os seres humanos existe uma raça superior ou inferior. Todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos, né? Então, para entender melhor, pode-se utilizar até o caso de contra os pretos, né? O ato racista traduz que a raça branca, a branca inferioriza outra raça, que é a preta, por nenhum outro motivo além da própria existência dessa raça em si. Isso se configura o racismo, isso se configura algo que é inaceitável. Não podemos perceber que existe alguém melhor ou pior simplesmente pela cor da pele. E enquanto preconceito, já o nome já fala por si, já é o conceito antecipado de alguma pessoa, sem antes conhecer essa pessoa. Então, como se diz a palavra de Deus, né? Não julgue ninguém antes de ouvi-la falar. Espere essa pessoa falar e você saberá qual é a sua essência. Então, é preciso que a gente tenha essa informação. Porque a gente viu que na Covid, com a Covid-19, foi escancarado feridas, né? Desde que se escancarou essas feridas de forma bem discreta, mas infelizmente de forma aberta. O vírus ele foi encontrado na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, onde os olhos do mundo se viraram para os imigrantes asiáticos. E aí vieram com várias frases, como sai para lá com esse coronavírus, nossa, e ele está espalhando essa doença para todos nós, né? Ou então colocando, sai para lá sua chinesa porca. Assim como a maioria dos preconceitos, a gente precisa perceber que de todos esses preconceitos, o mal maior é a desinformação. E para combater isso é totalmente a educação, é a informação, é espalhar o que se sabe para evitar males pior, para evitar a intolerância, para valorizar a diferença, para valorizar a diversidade, que essa é a essência brasileira, essa é a essência da humanidade em si. Deus nos fez justamente para termos essa diversidade, né? Então é o melhor remédio, a informação, a educação, o esclarecimento, né? Muitas pessoas fazem esse tipo de brincadeira, alguns na inocência, não fazem ideia do que pode ofender alguém, tanto para com o negro, quanto para com o amarelo, quanto para com o branco. Se simplesmente agíssemos como gostaríamos que as pessoas agissem conosco, faria totalmente a diferença, né? E aí a gente vai ver um vídeo que simplifica isso. Importante a gente entender que o amarelo não se trata da cor de pele. Hoje eu tô bronzeada e a minha pele é naturalmente mais clara. As pessoas tendem a me classificar como branca. Eu não sou branca, eu sou amarela. A minha pele não é amarelada, existem doenças que tornam a pele mais amarelada, mas evidentemente eu não tô falando disso. O ser amarelo se trata de um conjunto de fenótipos, ou seja, características visuais que você consegue perceber só de olhar na pessoa,
que a ascendência dela pertence a determinada região do mundo. Então, por exemplo, você olha pra mim, desde o formato do meu olho, do meu nariz, a cor e a textura do meu cabelo, o formato do meu rosto, a minha estatura, o formato do meu corpo, você consegue reconhecer que a minha ascendência é de origem asiática. É muito confuso, especialmente para crianças e adolescentes que estão nessa fase de formação da própria identidade. Por quê? Porque o brasileiro não reconhece a gente como brasileiro também. O brasileiro não entende que houve imigração asiática no Brasil. Essa parte não é aprofundada nas aulas de história. Eu trabalho com internet, então todos os dias eu recebo mensagens de pessoas perguntando se eu nasci no Japão, na China ou na Coreia. Como se na Ásia só existissem esses 3 países e como se não tivesse imigração asiática no Brasil. Já aconteceu de eu estar andando na rua e ser abordada por brasileiros falando em inglês ou em japonês. Eu sou vista como estrangeira, eu não sou vista como parte da casa. Isso tudo por conta dessa falha nas aulas de história e por conta da falta de representatividade na mídia. Porque independentemente da forma que as pessoas tratam o amarelo no Brasil, a gente não se vê na nossa mídia, a gente não se vê na nossa TV, nas nossas revistas, nos nossos jornais. As pessoas que me rotulam como branca justificam essa ideia falando que eu usufruo de privilégios dos brancos. Se eu, enquanto amarelo, usufruo de privilégios que são dos brancos, talvez os privilégios não sejam dos brancos. Talvez os privilégios sejam dos não negros, dos não pretos. A gente é sempre invisibilizado, e mesmo quando a gente tem privilégio, o privilégio é do branco. Depois da Segunda Guerra Mundial foi criado o mito da minoria modelo, que colocava os asiáticos como eficientes e bons trabalhadores. Isso aconteceu por quê? Para que isso prejudicasse ainda mais a imagem dos pretos. Sendo eles a minoria modelo, os pretos estariam cada vez mais distantes de pessoas desejáveis dentro da sociedade, enfim, contratáveis para sua empresa. Eu sei que a nível social isso não me prejudica, pelo contrário, isso me beneficia. Mas a nível psicológico, isso acaba com a saúde mental de muitos dos asiáticos no Brasil. Nós existimos, nós somos tão humanos quanto vocês, nós somos tão plurais quanto vocês, a gente pode ser tanto esforçado quanto preguiçoso. Não é o formato do nosso olho que define isso. Eu lembro que uns anos atrás eu fiz uma conta numa rede social que colocava lá etnia, 2 pontos. E eu coloquei caucasiana. Caucasiana é um termo que faz referência direta à Europa. Por que eu coloquei caucasiana? Porque a informação de ser amarela nunca chegou a mim. Isso nunca me foi ensinado. As pessoas não falam sobre isso. Existe uma invisibilização tanto na mídia quanto na educação. Portanto, a autodeclaração como amarela não é só uma forma de resistência, mas também uma luta contra o apagamento da nossa existência nessa sociedade brasileira. E é isso aí, gente. Aí a gente observou que só temos muito a aprender a não rotular, a não colocar eles com a pessoa como diferenciada, como superior, minoria melhor, né? Não é reconhecida como brasileiro. Então, que nós possamos desmistificar essa ideia, que esse preconceito não aconteça entre nós, porque nós hoje já temos essa informação. Não é bom ser rotulado, seja por qualquer motivo. Não é bom ter sido como minoria modelo. É preciso que todos, de formas geral, etnias, tenham a sua representatividade na sociedade, seja na escola, seja como modelo, seja como na via de comunicação, telejornais, todos os lugares. Precisamos ser valorizados como pessoas. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa informação. Já te convido a se inscrever, deixar seu like, compartilha com os amigos. E muito obrigada pela sua atenção. Fique sempre conosco. Estamos, vez e outra, trazendo umas novidades para você. Obrigado por tudo. Até o nosso próximo vídeo.